Olá, nano investidores, tudo bem com vocês? Esse aqui vai ser o primeiro vídeo do canal, mas eu espero auxiliar os amigos. Estudando bastante, adquirir conhecimentos acerca do mundo dos FIIs e como o canal espera aprimorar e trocar conhecimento com os amigos. Bom, vamos lá. O que me levou a investir no MAL 11? Vamos dar uma olhada como estão seus dados no momento. No momento do vídeo, a sua cotação está em R$ 99,50, com um dividend yield anual de 9,85%. Um preço sobre valor patrimonial de 0,81. Ele está bem descontado. Olhando a sua cotação ajustada, isso é, com os dividendos reinvestidos, nós temos que hoje, se tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos, teríamos o valor de 1.823. Nos últimos 5 anos, teve uma rentabilidade de 37,50%. Isso daí já é rentabilidade real, né, descontando a inflação. E sem descontar a inflação, 86%. Somente perde para o último ano, que nos últimos 12 meses o mundo dos FIIs ele tem desabado. Ele é um fundo híbrido, né? Shopping e varejo, de tijolo, com uma vacância muito boa de 4%, bom número de cotistas, 130.375, e um valor patrimonial por cota de R$ 122,31. Ou seja, para ele chegar no seu valor ideal, ele ainda tem que subir aí pelo menos R$ 22,80. Algo que muito me atraiu nesse fundo foi a evolução patrimonial dele. Veja, lá em 2022 ele tinha 937 milhões de patrimônio. Hoje ele tem 1,39 bilhão. Ou seja, ele subiu aí praticamente 400 milhões em pouco mais de 3 anos. É bastante coisa. O preço sobre o valor patrimonial dele sempre se manteve nessa faixa, exceto em 2023, que foi quando ele bateu realmente o teto ideal, né? O dividend yield dele fica ali sempre por volta também dos 8%. Ano passado ele chegou a 9%. Foi bem bom. E a vacância também não costuma sair dos 4%, chegando ali até os 5%. Olhando a sua rentabilidade, comparando com o IFIX, com o CDI, com o IPCA, com o IBOV e com o IVVB11, que seria o S&P 500, nós vemos que nos últimos 5 anos o MAL 11 ele só perde para o IVVB11, que acaba sendo realmente um monstro no mundo dos investimentos. E nos últimos 2 anos, ele acaba ficando ali em terceiro lugar, perdendo para o CDI e, obviamente, para o IVVB11. Eu vou até tirar ele porque acaba sendo até covardia. Em comparação com os demais índices, né? O MA11 nos últimos 2 anos, ele teria rendido R$ 1.205,90 se tivesse investido R$ 1.000. Se estivéssemos investido R$ 5.000, chegaríamos naquele valor de cima. Eu não costumo olhar o dividend yield. Por quê? O dividend yield ele tem muito a ver com o valor patrimonial que se encontra nesse momento em bolsa, ou seja, R$ 99. Esse 9,85 tem como base esse 99,50. O que eu gosto de olhar é realmente o valor real que ele paga. Nós vemos aí que nos últimos 5 anos ele tem pago aí uma média de 78, 80 centavos por cota. Né? Aí vinha desde setembro do ano passado pagando 78 centavos. Em janeiro desse ano pagou 83, fevereiro pagou 85, em março pagou 85 e agora falta liberar aí o referente a abril. O fundo ele tem participação em 15 shoppings, sendo 7 no Rio de Janeiro, 4 em São Paulo, um em Pernambuco, um no Alagoas e um em Bahia. E se você está gostando do vídeo, já deixa sua inscrição e seu joinha que é de graça. De olho no relatório gerencial, a gente consegue observar que ele se trata do mês de fevereiro, embora ele tenha saído no mês de abril. Tá, vamos lá. De olho aqui no relatório gerencial. Por que eu decidi investir no shopping, no fundo, na verdade, MAL 11? Primeiro, ele tem uma boa diversificação, 15 shoppings, certo? Ele tem um volume médio diário de negociação muito bom também, mais ou menos ali 2 milhões. E principalmente, porque ele é um fundo muito conservador. E isso bate na minha estratégia de investimento. Por quê? O que eu busco nos fundos imobiliários é uma boa rentabilidade, acima da inflação, que me gere um retorno mensal previsível e seguro. E isso eu consegui enxergar numa 11. Por quê?
Vamos ver aqui que, embora ele tenha obtido no mês de fevereiro o resultado de R$ 1 por cota, ele distribuiu somente 73 centavos. E por que eu acho isso muito interessante? Porque ninguém acaba sabendo o dia de amanhã. Então, eu acho muito prudente que os gestores do fundo eles acabem guardando essa gordura para de repente um mês em que não seja tão bom. Assim, o fundo ele consegue manter um bom valor a ser pago para os seus cotistas. E o dividend yield que eu gosto de olhar não é aquele comum que o povo gosta de olhar, que seria aqui no caso os 10,74%, ou mesmo esses 9,85. Eu gosto de olhar com base na cota patrimonial. Por quê? Porque o valor patrimonial do fundo ele não é tão volátil. O valor patrimonial do fundo é aquele. Eu sei que eu estou sendo remunerado com base em algo mais concreto do que com base ao valor da cota naquele momento. Vejamos aqui que o fundo ele tem uma baixíssima alavancagem, 8,8%. Ele tem uma taxa de administração pequena demais, 0,5% ao ano. E ele também, claro, tem uma boa diversificação, assim como já foi dito. Quando a gente fala de um fundo de tijolo, que o seu objetivo é trazer renda mensal para o cotista, ou seja, quer trazer uma previsibilidade para o cotista, eu não gosto de olhar as demais receitas financeiras, eu gosto de olhar somente a renda operacional imobiliária. Isso daqui são o quê? São os aluguéis. Isso daqui foi o que caiu no bolso do MOL 11 em fevereiro desse ano. 13.938.321 reais. E aí, comparando com as despesas financeiras, que são os empréstimos, que são os CRIs que tem, entre outras, né, nós vemos que esse valor de 969 mil, né, quase 970 mil, ele não chegou nem a 7% do valor que o fundo obteve somente de valor de aluguel. E se ainda a gente for comparar com as outras receitas que o fundo acaba tendo, como investimento em outros fundos imobiliários, isso acaba ficando ainda melhor. Porém, que nem eu disse, como se trata de um fundo de renda, eu gosto de observar somente o valor dos aluguéis. As despesas operacionais que têm a ver com a manutenção dos shoppings fica ainda menor, fica na casa dos 5,71%. E as despesas totais acabam totalizando 12,66%, um valor muito pequeno. Vejamos aqui que o resultado líquido do fundo, ele acabou ficando no valor de 13 milhões 923 mil. Praticamente o valor dos aluguéis. E aqui a gente consegue ver o valor por cota. Isso daqui eu gosto de ver, ó, que é o FFO Yield. Isso daqui é o quê? É um índice que a gente utiliza quando a gente pega aquelas receitas mensais previsíveis do fundo, que aqui nesse caso são o valor dos aluguéis. Vejamos que o FFO ele acabou ficando em 0,85, né? Acabou distribuindo ali 85%, né? Ele distribuiu 11 milhões 884.779 reais de 13 milhões, de quase 14 milhões acumulados. Isso dá um resultado acumulado no fundo de 8 milhões, e isso acaba sendo muito bom para a gente que é cotista. Por quê? No começo do ano, olha aqui o caixa que o fundo tinha. 2 milhões, quase 2 milhões e 600. Hoje o fundo ele tem quase 11 milhões. Isso dá um resultado acumulado de 0,73 por cota. O fundo tem praticamente um dividendo de um mês só de resultado acumulado. Isso acaba me atraindo muito dentro da minha estratégia de investimento, que é o quê? Segurança atrelada a uma boa rentabilidade. Aqui tem a abertura do resultado do fundo, né? Mês a mês, renda operacional imobiliária, receitas financeiras, despesas financeiras. E porque eu acho muito interessante essa estratégia do fundo de acabar mantendo um resultado de caixa. Por conta disso daqui, ó. Olha como varia mês a mês o resultado do fundo. Se o fundo, ele todo mês ele distribui isso daqui, a gente não tem uma previsibilidade de pagamento. Aqui o valor acumulado veio caindo e agora tornou a subir. O que eu não gostei do relatório aqui do fundo. Primeiro, a gente viu lá em cima que esse resultado aqui, na verdade, ele se refere ao mês de fevereiro. E o Same Store Sales, que o que é? O que significa isso daqui? O valor de fluxo de venda que teve nas mesmas lojas em janeiro de 2024 e em janeiro de 2023. A inflação aqui acumulada no mês de janeiro, ela tinha ficado em torno de 5%. Então, o que acontece? As lojas que tinham em 2024 para janeiro de 2025, elas venderam
3% a mais do que no ano anterior. Isso acaba sendo abaixo da inflação, o que é algo negativo para a gente que é do fundo, porque acabou gerando menos receita com aquilo que foi gerado pela inflação. Assim como a atualização dos aluguéis das mesmas lojas de 2024 para 2025. E quando a gente olha para o valor de atualização dos aluguéis, é ainda menor. Veja aqui que foi só 2%, pelo menos 3% a menos daquilo que foi gerado pela inflação. Algo que eu gostei bastante desse relatório gerencial é que ele traz realmente um resumo dos ativos. Vejamos que aqui tem o total, né, janeiro de 2025, e aqui a comparação de 2025 para 2024. E o fundo ele traz essa comparação shopping a shopping. E por que eu vou ficar de olho nisso? A gente consegue ver, por exemplo, que aqui o shopping de Tacaruna, em Recife, ele só deu resultado negativo. Ou seja, o gestor do fundo precisa estar atento a isso, porque isso daqui leva o resultado do fundo lá para baixo. Por exemplo, aqui lá em Maceió, no shopping lá de Maceió, no Alagoas, que acaba sendo o shopping que mais tem participação, né? Que o fundo acaba mais tendo participação. Vejamos que aqui tem um resultado. Ele acaba sendo abaixo da inflação? Acaba sendo abaixo da inflação. Porém, ainda assim é um resultado positivo. Enquanto aqui é um resultado negativo, aqui também. Então, o gestor do fundo ele tem que ficar muito atento nessas situações para que, de fato, ele possa fazer essa rotação dos ativos quando for necessário. Aqui o gestor do fundo ele traz um pouco, né, das imagens, participações aqui em cada shopping. Se depois você quiser ficar à vontade para ver, eles são todos shoppings muito bons, em áreas de boa localização. Mas então, galera, simplificando, por que eu decidi investir em Mall 11? Porque ele apresenta resultados sólidos, tem um caixa bem formado hoje, garante um bom padrão de investimentos, tem uma baixíssima alavancagem, o FFO Yield é bem considerável e tem muito espaço para valorização de cota, o que acaba me atraindo bastante. Mas e você? Tem Mall 11? Tá pensando em comprar? Me diz o que você acha. Se inscreve no canal e já deixa o seu joinha. É de graça. Até mais, dando investidores.